Olá, querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez ao Instituto Sul-Americano de Educação à Distância. Eu sou o professor Bruno César e nós vamos ver um pouco sobre o Novo Testamento, esta coleção fantástica de livros que tem encantado a humanidade, no bom sentido, e muita gente tem se debruçado para estudar os mistérios do Novo Testamento, a mensagem dos livros do Novo Testamento e, sobretudo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa mais importante da história, ao ponto de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de começar, propriamente dito, no conteúdo, eu quero fazer algumas recomendações literárias. É claro, quero começar recomendando o Novo Testamento grego. Um aluno que se preze do Novo Testamento tem de ler na língua original o Novo Testamento, pelo menos um grego instrumental, e é claro, nós temos um módulo para isso. Quero recomendar também esta excelente obra do professor Craig Blomberg. Craig Blomberg é um erudito especialista nos evangelhos e esta obra Jesus e os Evangelhos é uma obra que esperávamos a sua tradução para o português há vários anos e já há alguns anos ela está disponível para a nossa leitura. Quero recomendar também este excelente livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, esta obra escrita pelo professor Carlos Oswaldo Pinto, que já está no céu nos aguardando. Eu tive o privilégio de ter aula com Carlos Oswaldo e estou usando esse livro, sobretudo, como base para as nossas aulas deste módulo. Tá? Então, neste livro nós vamos ver sobre a mensagem, a autoria, a data, o esboço e tudo mais, de livro a livro do Novo Testamento, de forma sistemática. Vale demais a pena a sua leitura. Quero ainda fazer mais algumas recomendações em relação ao Novo Testamento. O Novo Testamento, sua origem e análise, é mais um livro de panorama. O próprio Carlos Oswaldo, quando estava entre nós, disse que este livro aqui é ouro puro, e de fato é ouro puro. Este livro pode ser consultado de forma rápida, ele não é um livro exaustivo, mas tem muita coisa bacana para quem deseja estudar o Novo Testamento. Por último, em relação ao Novo Testamento, quero recomendar esta excelente obra de Donald Carson e Greg Beale. Eles, sobretudo Greg Beale, Dick Beale, a maior autoridade em como a Bíblia cita a Bíblia no mundo atualmente. Tanto como o Antigo Testamento cita o próprio Antigo Testamento, trechos dos Salmos e do Pentateuco, sobretudo como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Tá? Então esta obra, bem densa, maravilhosa, é um comentário de forma diferente do que estamos acostumados a consultar usualmente. Enquanto aqueles comentários bíblicos trazem a perspectiva de analisar capítulo a capítulo, livro a livro, este aqui não. Esta obra propõe analisar, sobretudo, as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, sobretudo aquelas passagens que aparentemente encontram-se descontextualizadas. Só para a gente ter uma ideia, quando Mateus cita Oséias 11:1, do Egito chamei meu filho, ele diz que é uma profecia e temos ali alguns problemas. O primeiro problema é que originalmente não é uma profecia, é um eco que Oséias está fazendo do texto do Pentateuco, de quando Deus chama o seu povo para fora do Egito. O segundo problema é que o Filho de Deus no Antigo Testamento é Israel e no Novo Testamento Mateus aplica a própria pessoa de Jesus. E o terceiro problema é que quando Oséias e Moisés estão escrevendo aquilo ali, é como se Deus estivesse fora do Egito chamando o seu filho para fora. Do Egito chamei meu filho, vem para fora. Mas quando Mateus aplica a Jesus Cristo aquela profecia, é justamente o contrário. É como se Deus estivesse no Egito chamando Jesus para ir até lá por ocasião do infanticídio promovido por Herodes. Então temos muitos problemas aí. Este livro explica, entre outras coisas, esse tipo de problema. Para terminar, eu quero recomendar, ou pelo menos apresentar, os dois livros que eu tenho escrito por enquanto. O primeiro foi esse aqui, Recursos para o Estudo Bíblico na Igreja Local, onde eu trato um pouco sobre a importância do estudo bíblico,
o que pode acontecer com alguém que não estuda a Bíblia e, é claro, como estudar a Bíblia. E o mais recente, o Evangelho Ostentação, é uma ironia, o título é uma crítica à teologia da prosperidade. Eu e minha amiga Ellen de Cássia lançamos recentemente e vocês podem adquirir, se desejarem, através do meu site bruno-cesar.com, bruno-cesar.com. Muito obrigado. Vamos então ao que interessa. Vamos então ao estudo do Novo Testamento. Bem, temos aqui uma réplica do papiro P52, um dos mais antigos papiros, um dos mais antigos manuscritos ou fragmentos de manuscrito do Novo Testamento, que data do século II depois de Cristo, bem próximo à data dos escritos. Vamos ver então como foi o período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Bem, nessa época, o Antigo Testamento já havia sido estabelecido na época de Esdras e Neemias, e as pessoas que serviam a Deus já liam a sua Bíblia de então, que consistia no Antigo Testamento, e houve então um período de 400 anos aproximadamente de silêncio canônico. O que significa isso? Significa que entre Malaquias e a chegada de João Batista, batizando no Jordão, e a pregação de Jesus Cristo, houve aí um período de mais ou menos 400 anos, onde de maneira canônica, isto é, profética, um profeta de verdade, um profeta oficialmente reconhecido pelo povo, não surgiu nenhum. Isso não significa dizer que Deus não falou com o seu povo durante este tempo, 400 anos, é claro. Porque bastava ler as páginas do Antigo Testamento para ouvir, por assim dizer, a voz de Deus. Mas houve esse tempo de silêncio canônico. Foi aí então que surgiram os 27 livros que compõem hoje o Novo Testamento. E a expressão Novo Testamento é derivada das passagens de Hebreus e Mateus, sobretudo quando o Senhor Jesus está celebrando a sua última Páscoa, então ele institui a ceia. Ele diz que a igreja deve celebrar daquela forma, com pão e com vinho, representando o seu corpo e o seu sangue, e fazer aquilo de maneira memorial e que também aponta para o futuro. E a igreja cristã deve fazer isso até que Jesus Cristo venha a segunda vez aqui na Terra. Então, daí os cristãos, escritores dos livros que compõem o que hoje chamamos de Novo Testamento, bem como a própria igreja cristã do primeiro século, decidiu chamar aquela nova coleção de livros de Novo Testamento. E a coleção que já havia sido estabelecida por Esdras e Neemias de Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento, até então, ele tinha o mesmo conteúdo que nós achamos hoje nas nossas Bíblias, com 39 livros, mas não constava de 39 livros. Em alguns manuscritos, nós encontramos 22 livros, em outros 24. Isso acontece porque os livros que hoje estão na nossa Bíblia, como 1º e 2º, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias, que todos são livros separados, no Antigo Testamento, os judeus interpretavam aqueles livros como sendo um só. Então, dando aí o número menor de livros, mas constando exatamente o mesmo conteúdo. Então, o pano de fundo do Novo Testamento conta com estas questões aqui. Em primeiro lugar, Israel não era um país que gozava de liberdade política. Os romanos conquistavam os povos e eles tinham o costume de deixar que cada povo continuasse servindo ao seu Deus. Então, os deuses dos povos recém-conquistados eram acrescentados àqueles que eles já adoravam. Então, por ocasião disso, muitas vezes os cristãos foram chamados de ateus, porque o Deus dos cristãos não pode ser visto ao olho humano. O Deus dos cristãos, que é Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o céu 40 dias depois, aproximadamente, pelo que consta nas Escrituras, e não pode mais ser visto ao olho humano. A não ser que ele apareça para alguém, como ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, é claro. Então, por não ter um Deus que pudesse ser representado em matéria, em uma imagem de escultura, os romanos acabavam
acusando os cristãos de ateus. Aliás, os cristãos também eram acusados de serem incestuosos, porque eles casavam entre si com as suas irmãs em Cristo, irmãs de fé, assim como os cristãos se chamam desde o primeiro século, e acusavam os cristãos de serem canibais, porque durante a celebração da ceia, os cristãos comiam desde o primeiro século até hoje, nós fazemos isso, da carne e do sangue de Jesus Cristo. De forma que, em algumas ocasiões, a celebração da ceia era feita a portas fechadas. Então, surgiu uma lenda entre o povo pagão de que durante aquela celebração aos domingos, no primeiro século, os cristãos pegavam de debaixo do púlpito uma caixa. Nesta caixa continha uma criança, um bebê, menino, homem, onde eles esquartejavam, nossa, que crueldade, hein? E eles davam, o nome desse menino era Jesus, e eles davam pedaços desse menino Jesus para a comunidade cristã se alimentar. Então, claro que isso é mentira, porque os cristãos celebravam a ceia, o corpo e sangue de Jesus, com pão e com vinho, não com carne e sangue literalmente, mas apenas representativo. Então, o judaísmo antigo é a religião do templo. Eles celebravam no templo, eles faziam sacrifícios no templo, eles eram perdoados dos seus pecados no templo, eles liam as escrituras no templo. Até que foram levados cativos para a Babilônia, onde passaram 70 anos, e lá, longe do templo, longe dos sacrifícios, eles resolveram criar